Eu me chamo Marcos Vasconcelos, sou natural de Parnaíba, aqui no litoral do Piauí. Fui convidado pelo SESC para essa exposição. Estava uma tarde com um céu bem mais bonito do que o que está na tela, que é impossível a gente reproduzir. E as duas estavam correndo para ir para o mar. E com o celular eu captei a imagem e fiz uma anotação mental de cores, de ângulos, e dei uma corrigida na tela e ficou um trabalho que ficou Eu já tinha um certo material desde o ano, final dos anos 90, início do ano 2000. A gente já tinha algum trabalho exposto e teve uma parada de aproximadamente 10 anos. Por volta de 2003 a 2005 a gente resolveu voltar ao cenário artístico, voltar a pintar, a desenhar, enfim, trabalhar com arte novamente. E o que culminou com essa produção é essa exposição aqui, que a gente verá em seguida. Foi um trabalho de aproximadamente 3 a 5 anos. Teve uma parada, teve um problema de alergia à tinta, que teve que voltar a trabalhar com um material diferente, que não provocava alergia. Foi um problema sério que chegou a inchar lábio, espirrar, enfim. Foi uma crise alérgica muito grave, ela foi aumentando, evoluindo e teve que dar uma parada em 2003. E aí voltou mesmo em 2005, voltou a produção a ficar mais constante. A produção em si, ela tem a ver com a natureza. Eu tenho um trabalho que sempre foi voltada com a natureza. Minha formação acadêmica é agronomia, então sempre trabalhei com agricultura orgânica, com ervas medicinais, enfim, sempre voltado para o lado da agronomia, mas voltado para o lado mais orgânico, ecológico. E olha que essa minha produção também tem muito a ver com isso, essa paixão pela natureza desde criança, o amor pelo mar, enfim, pela pesca, por pescaria. O meu livro de cabeceira é O Velho e o Mar, então assim, tem tudo a ver.
E essa produção aliou esse gosto pela natureza como uma forma de capturar, aprender essas imagens, né, que faziam parte do meu dia a dia, da minha vivência com a natureza, ter uma forma de preservar essas imagens. Então todas elas são de locais que realmente eu estive, de locais de contemplação, de locais de meditação, e elas são um acervo pessoal e culminou nessa exposição. A técnica delas todas são em óleo sobre tela. O processo criativo, como eu já comecei a falar, ele envolve estar no local, aí a captura com imagem fotográfica, ou desenho, ou aquarela, e posteriormente para a tela. A produção, a tela, eu gosto de fazer as telas, eu gosto de trabalhos manuais, então eu preparo a tela, a madeira, seleciono, estico a tela, faço uma preparação com 4, 5, 6 camadas de base, espero secar, tudo bem metódico para não ter problemas futuros. No início eu não tinha essa preparação toda, tive problemas de perder algumas telas por conta de uma base inadequada. Isso aí me levou a estudar, a aprofundar mais no conhecimento de preparação, de estudo dos materiais. Também até por conta das intoxicações, ver os materiais que tinham problemas, que não davam problema para mim poder usar, não voltasse a ter problema alérgico. Foi uma briga muito grande, mas enfim. Então todo esse esforço culminou também numa mudança de técnica, de material. Hoje a gente trabalha com material alemão, material importado, as tintas, que elas não têm nenhum tipo de solvente, o que também é vantajoso do ponto de vista ambiental, não só da saúde. Enfim, todo esse processo, todo esse material, esse estudo do material, ele resultou numa qualidade melhor de cor, de textura, enfim, que foi vantajoso. Teve o problema da alergia, mas por um outro lado ela refletiu numa evolução, tanto de conhecimento técnico e teórico, como uma evolução de material, e acho que da obra em si também deve ter influenciado, eu acredito que sim. Porque quando você faz uma mudança de material, tem sempre uma readaptação, enfim, foi um novo recomeço. Essa exposição em si, eu trabalho com outros temas, mas esse em si eu evidenciei o mar, o trabalho, duas coisas que eu observo muito, a parte atmosférica, a cor, o tonalismo e a parte do mar em si. Como evolui o dia, as determinadas horas do dia, tem uma influência do impressionismo, e dessa observação em loco, né, dessa observação da natureza em si, que aqui na nossa região, que é muito próximo do Equador, rapidamente muda a luz, a cor. Então, você captar isso, você tem que estar muito atento, tem que estar, porque rapidamente muda. É uma coisa de segundo. Então, rapidamente muda. Quem é fotógrafo, quem trabalha com essa parte de luz também, ele percebe que é muito sutil e muito rápido essas mudanças. Então, para você pintar no próprio local, geralmente não é tão fácil. Então, a captação, eu tento hoje em dia memorizar. Já quando eu estou vendo a cena, eu já fico, isso aqui é tal cor, com tal cor, com tal cor, eu faço meio que uma anotação mental, porque a câmera, mesmo que você fotografe, ela não fotografa a cor real. Quando eu trabalho com foto, eu deixo geralmente em preto e branco e mudo. Eu tento lembrar, captar mais a partir do que eu memorizei. Eu trabalho mais de memória. Com o tempo, isso aí vai ficando mais fácil você memorizar. No início era bem difícil, bem complicado. A partir de um determinado tempo, 2, 3 anos trabalhando dessa forma, você já consegue. E também você tem mais liberdade para alterar o que você quer. Coisa que não está no local, às vezes tem um veículo, às vezes tem alguma coisa que está lá poluindo, que está, enfim, algum lixinho, alguma coisa. Então isso aí tudo você tira. Ou tem pessoas passando.
naquele momento você não quer pessoas, tem muitas pessoas, você elimina aquilo e deixa só os pontos que você quer dar enfoque, né? Então a foto já é mais complicado, mesmo com Photoshop você trabalhar isso aí. Quem é fotógrafo já tem uma maior dificuldade. Quem trabalha com pintura já te dá mais liberdade de você alterar a cor, de você regredir para um horário mais cedo ou mais tarde, enfim. Você passa uma tarde inteira vendo, você já tem assim um material mental maior para trabalhar o que você quer, um arquivo mental para você inserir quando você está pintando. Mesmo que é tudo o mesmo tema, mas ela é uma pintura que ela varia de 2005 até o momento atual, 2020. Então você vai ver que tem mudanças e tem trabalhos que você já está mais, eu diria, está mais concentrado, está mais... Aquele trabalho é um trabalho mais interior, então é um trabalho que demora mais. Já tem trabalhos que são assim mais expansivos, tu quer, pelo menos eu quero colocar aquilo para fora rapidamente, então tem telas que saem praticamente num dia. Assim, o quadro ele se faz, eu acredito sim que o quadro ele não é o quadro, a tela, a obra de arte, como o Michelangelo falava, ele não é você que faz. Na verdade, você vai tirando coisas, tirando excessos e a obra vai aparecendo, ela vai se fazendo. Então, às vezes ela já está pronta, como um quadro que eu vendi para a amiga minha, ali das pedras da Pedra do Sal. Então, foi um quadro que praticamente em 2 dias ele ficou feito. Ela chegou lá e disse, não, eu quero o quadro. Não, mas eu ainda queria botar. Não, eu quero. O quadro já está pronto, então eu fiz mais pequeno. O quadro, praticamente em 2 dias, o quadro ficou pronto. Então, é um momento de inspiração, um momento que o quadro ele se materializou na tua frente. Assim, quase que tu não teve, assim... Eu não costumo desenhar na tela, dificilmente, só quando é quadro de retrato. É uma coisa que eu faço muito pouco. Mas eu não costumo desenhar na tela, então eu faço um esboço que é tonar a tela, eu jogo uma cor ou 2 cores na tela toda, cubro o branco, e aí eu vou fazendo detalhes. Acho que a tela que eu mais demorei é uma tela da Pedra do Sal também, que eu queria trabalhar como mais um exercício técnico, eu queria trabalhar ele mais próximo do real, algo mais, quase tendendo para o hiperrealismo. Então, assim, foi uma tela que eu elaborei porque eu queria fazer um estudo com uma determinada técnica. Porque dentro da minha produção como artista, tem que estar experimentando, você tem que estar evoluindo, trabalhando com pincéis mais largos, com pincéis mais estreitos, com dedo, com mão, com espátula, enfim. Então, tudo isso aí influencia. E a questão de demorar em determinada tela, às vezes eu acho que ela não está pronta, não está pronta. Tem até uma amiga que é chinesa, que ela fala, meu professor na faculdade, que ela estudou lá na China, não sei se foi em Hong Kong, não estou lembrado, mas ela falava, meu professor dizia, se mexer demais, a cobra acaba criando perna. Então, tu quer fazer uma cobra, mas tu mexe tanto que ela vai criar a perna, né? Então, o que ela quer dizer com isso? Que, com toda a sabedoria dos orientais, é que tem uma hora que tu tem que parar. Então, assim, o meu problema maior com os quadros não era fazer um bom quadro, foi isso aí, achar que ele está bom. Então, sempre acho que ele está ruim, então tu acaba mexendo tanto que ele perde a essência dele. Depois estudando, a gente acaba vendo que o legal é deixar sempre o quadro, hoje em dia eu vejo com algumas imperfeições, com alguma coisa que o observador ele acaba completando, o olho humano ele completa, não precisa fazer tudo, ele acaba vendo o essencial. A inspiração, assim, a tela hoje para mim, ela não é quando está inspirada, assim, ela basicamente é um estado de espírito. Então tem telas que elas vão ser assim mais rápidas, de um momento mais fugaz, e outras que são de um momento mais de contemplação, de
de tentar fazer aquilo mais perfeito, enfim, de um momento mais longo, assim, de querer ficar mais tempo com a tela, e outro não. Faz em 2, 3 dias ou num dia e diz, não, vou parar desse jeito. Ela está aqui, vai ficar assim, eu não vou mais mexer, vou deixar desse jeito. Então, assim, já é uma determinação que eu estou me autopoliciando de determinar isso. Não, essa tela, ela vai ficar assim. Eu vou deixar desse jeito. E outras eu já quero trabalhar mais tempo. Eu já quero, não, essa aqui eu vou trabalhar ela até 1 mês, 2 meses e ver o que é que vai dar. Na verdade, como eu não tinha pretensão artística de virar um artista, assim, os quadros são todos meus, são de momentos muito particulares, são de momentos que eu vivi, que são muito, assim, pessoais. E por mim eu ficava até com todos para mim, mas acontece que tu acaba ficando com um acervo grande. E até eu fiz um curso de restauração com uma grande amiga, que ela fala do problema todo de tu manter um acervo, ainda mais no nosso clima, que ele é muito úmido em uma determinada parte do ano e é seco na outra. Varia calor e umidade, que é uma coisa que é terrível para tu manter um acervo. E acaba que é muito difícil você manter um acervo desse em perfeitas condições. Você acaba tendo que passar mais tempo cuidando do acervo que tu já pintou, se tu quiser manter ele em condições, do que pintando. Tu acaba com um volume de 50, 60 telas, como é que tu vai? Toda semana tu tem que estar limpando tela, cuidando de tela, e aí tu vai perder esse tempo que tu era para estar produzindo, cuidando de tela. Tu vai virar mais uma pessoa que cuida de um acervo do que uma pessoa que produz. E minha casa também, que não é pequena, não tem tanta parede, não tem um espaço tão grande para tanta tela. Então acaba que tinha que ficar uma em cima da outra. Aí com isso aumenta risco de ralar, enfim. Manter uma pinacoteca é um trabalho que eu vi que não é fácil. E às vezes acontece também que a pessoa se identifica tanto com a obra que tu tem que botar para circular. É um negócio que é injusto, tu tá com uma tela lá que fica uma atrás da outra, pode mofar, pode ralar. Eu tenho um monte de gato lá em casa, eles acabam subindo numa tela que pode rasgar, arranhar, já aconteceu. Então assim, e a pessoa gosta tanto, se identifica, que nossa, é gratificante. A pessoa, ele vai lá e ele olha para a tela, às vezes é uma tela que tu nem é a tua favorita, nem gosta, mas ele se encanta, ele gosta mais do que você mesmo que fez. Na hora que ele bate o olho, ele, nossa, eu quero e tudo. Então assim, tu sabe que ele vai cuidar tão bem dela quanto você ou até mais que você. Então é muito mais justo essa tela ficar na casa dele, alegrando a família dele ou no escritório dele, enfim, do que ficar escondida na sua casa. Ela vai ficar num local que vai trazer alegria, como trouxe quando eu estava vendo aquele momento, quando eu produzi a tela. Ele não vai parar só em mim. Então assim, é uma forma de desapego também, que eu era muito, muito apegado. Então é uma forma de trabalhar o desapego, né? E você elevar esse material, essa produção, além das suas 4 paredes, entendeu? Eu acho que foi esse contato com o público. A ideia de ser artista, assim, ser artista não foi vamos dizer assim, o objetivo. O objetivo sempre foi, desde criança eu gostava de produzir, de desenhar, enfim, sempre tive um encantamento por arte e por natureza. Então a questão de pintar, de tentar, como eu falei, colocar esses sentimentos na tela, foi uma coisa que foi surgindo naturalmente. Eu falei assim, não, eu vou ser artista. Até hoje eu não me considero que eu sou um artista. Então a produção é uma forma de externar, que é uma coisa que o artista faz, e nessa exposição em si foram momentos de introspecção, mas todos de paisagem, de locais que trouxeram alegria. É uma coisa que me alegra, eu ver
falando o contrário. É uma coisa que me entristece muito eu ver animais mortos, como está acontecendo agora, ver as queimadas, ver o óleo derramado, ver o descaso. Então isso é uma coisa que me deixa super chateado, sim, chateado não, triste, até revoltado. Então quando eu vejo, observo a mudança das estações, fases da Lua, que eu trabalhei com agricultura biodinâmica, a gente observa bem isso. E a evolução que isso faz nas plantas, que isso causa no mar, que isso causa nos peixes quando a gente vai pescar. Então, assim, é uma coisa que é tudo interligada. Então, essas coisas que acontecem, que o homem faz, que quebra esse equilíbrio, que quebra isso, me deixa bastante triste, muito. Me deixa numa situação que não dá essa alegria. E o contrário é essa situação de alegria. Quando você vê esse ciclo da natureza, do sol que nasce, do sol que se põe, a relação que isso tem com o canto dos pássaros, da evolução das marés, quando a gente está no litoral como está aqui, as folhas do mangue que caem, quando elas caem, tudo vermelhinha lá, uma volta de novo ela para a terra e forma um desenho muito bonito. Então isso é uma coisa que me encanta, e esse encantamento é uma questão que a gente tenta registrar. Uma coisa que a gente não falou é que as telas, a maioria são de mar, então eu, como um bom pescador, ia pescar e não pegava aqueles peixes enormes que a gente sempre conta que pega. Eles aumentam, na história ele aumenta sempre 2, 3 quilos a mais do que o que acontece. O pescador tem a lenda que tem essas histórias, né? Às vezes acontece de pegar o peixe grande e às vezes não. Mas mesmo quando não pega o peixe grande, você tem o mar, o barulho do mar, o vento, enfim, os animais que aparecem, enfim, sempre tem coisas que são gratificantes. Então essa questão de você estar em contato com a natureza, pisando na areia, ainda mais depois de uma pandemia dessa, ela é uma sensação incrível. E isso aí a gente quis, transborda e a gente quis colocar na tela. Então é uma lição também para mim, que embora naquele dia de péssima pescaria sempre tinha um mar maravilhoso, um sol maravilhoso, nuvens maravilhosas, ou mesmo quando dava uma chuva, daqui a pouco o sol saía e sempre tem uma luz encantadora, sempre tem algo de positivo, algo de bom na natureza, na vida, para você apreciar, mesmo quando tudo parece que não está dando certo, que não está bom, que aquele dia não é o dia certo da pescaria, o peixe não vem, ou o seu problema não está dando para resolver, mas sempre você vai encontrar alguma coisa que vai te alegrar, que vai fazer você perseverar. Então é um ensinamento também que a natureza deixa para a gente, né? Que não é... Sempre vai ter alguma coisa que vai estar dando certo. Quando uma não dá, mas outra dá certo. Algo de bom acontece.